Na fazenda Whispering Pines, Grayson Mitchell impera com disciplina, mas um garanhão indomável ameaça seu controle. Surge Emma Walker, uma domador de cavalos com o dom de conquistar confiança, não de impor obediência. À medida que Legacy se transforma, Emma e Grayson também se transformam, aprendendo que a verdadeira força reside na paciência, na parceria e no amor. Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. O sol da manhã projetava longas sombras pela fazenda Whispering Pines, enquanto Grayson Mitchell atravessava o pátio. Aos 45 anos ele apresentava uma figura imponente, alto, com ombros largos e cabelos grisalhos que só aumentavam sua presença dominante. Os peões tiravam os chapéus respeitosamente ao seu passar, mas ninguém ousava se envolver em conversa com ele. Grayson não era conhecido por papo furado. "Bom dia, Sr. Mitchell", chamou Frank, seu capataz há 15 anos. Grayson acenou brevemente. "O leilão de Hanover é hoje. Quero que você venha comigo." "Sim, senhor. Há algo em particular que o senhor esteja procurando?" Um sorriso raro cruzou o rosto de Grayson. "Excelência, Frank. Como sempre. O leilão de Hanover era o leilão de cavalos mais prestigiado em 3 estados. Apenas os fazendeiros mais ricos podiam se dar ao luxo de dar lances, e Grayson nunca havia saído de mãos vazias. Este ano não seria diferente. Emma Walker acordou antes do amanhecer, como fazia todas as manhãs. Aos 28 anos, ela havia passado a maior parte de sua vida perto de cavalos. Seu pequeno quarto acima da cocheira da família Richardson não era grande coisa, mas era seu lar. Ela trabalhava para os Richardsons, cuidando de sua modesta coleção de cavalos em troca de quarto, comida e um pequeno salário. Ela espirrou água fria em seu rosto e prendeu seus cabelos castanhos em um rabo de cavalo simples, sem maquiagem, sem frescuras. Os cavalos não se importavam com sua aparência. "Bom dia, belezas", ela disse suavemente ao entrar na cocheira. O suave relincho dos cavalos a saudou, trazendo um sorriso ao seu rosto. Este era seu momento favorito do dia. Apenas ela e os cavalos, antes que o resto do mundo acordasse. Senhora Richardson apareceu na porta da cocheira ainda em seu roupão. "Emma, querida, precisamos de sua ajuda hoje. O leilão de Hanover é esta tarde, e gostaríamos que você viesse. Seu olhar para cavalos é melhor que o nosso." Emma hesitou. "O leilão de Hanover? Mas isso é para gente rica, eu sei." A senhora Richardson riu. "Não estamos comprando, querida, mas o primo de Harold está vendendo 2 de seus cavalos e prometemos ajudar. Precisamos de sua experiência para garantir que eles sejam apresentados adequadamente." Emma acenou com a cabeça. "Claro, senhora Richardson, teria prazer em ajudar." O salão de leilões fervilhava de emoção. Homens em ternos caros e mulheres repletas de joias se misturavam entre as baias, examinando os cavalos com olhos críticos. Grayson se moveu pela multidão com a confiança de alguém que pertencia ali, que sempre pertenceu ali. "Lote número 15 está chegando", murmurou Frank. "Esse é o garanhão que mencionei." Grayson acenou com a cabeça. Ele estava esperando. Por isso, Thunder's Legacy era um magnífico garanhão negro com uma reputação problemática. Filho de um lendário cavalo de corrida, ele nunca havia sido domado com sucesso. Muito selvagem, diziam. Muito fogoso. Um desperdício de bom sangue. Do outro lado do salão, Emma ajudava os parentes dos Richardsons a preparar seus cavalos. Ela escovava suas pelagens até brilharem, sussurrava palavras de encorajamento em seus ouvidos e verificava seus cascos pela última vez. "Vou assistir à parte do leilão", disse ela à senhora Richardson. "Estarei de volta antes de seus cavalos subirem." Emma entrou na arena de leilões, assim que o lote 15 foi anunciado. Ela ofegou ao ver o garanhão negro sendo conduzido. Ele era magnífico, poderoso, orgulhoso, com fogo em seus olhos. Mas ela também podia ver seu medo, sua confusão. Os tratadores eram muito brutos, muito impacientes. Não admira que ele não se submetesse. Em seguida, lote 15, Thunder's Legacy, anunciou o leiloeiro.
Filho do vencedor da tríplice coroa Midnight Thunder. 4 anos indomável. Lance inicial em 50 mil. Sussurros se espalharam pela multidão. Indomável aos 4 anos? Isso era praticamente inédito. 60 mil. Uma voz gritou. Grayson. Outro lance subiu. Para 70. Grayson respondeu com 80. Emma observava fascinada e horrorizada. O pobre animal estava sendo vendido como um móvel, sem consideração por seu espírito, suas necessidades. Ela sabia o que aconteceria a ele. Quem quer que o comprasse tentaria domá-lo, forçá-lo à submissão. Os lances continuaram crescendo rapidamente. 100 mil. 120. A maioria dos licitantes havia desistido agora. 150 mil, Grayson chamou, sua voz ressoando com finalidade. Um silêncio pairou sobre a multidão. Ninguém ousou desafiá-lo, vendido para o Sr. Grayson Mitchell por 150 mil dólares, anunciou o leiloeiro. Emma sentiu seu coração afundar. Ela havia ouvido falar de Grayson Mitchell. Todos no condado o conheciam, o fazendeiro milionário que colecionava cavalos premiados como troféus. Ela havia visto alguns de seus cavalos em competições, animais belos, perfeitamente treinados, e de alguma forma com um olhar vazio, como se a centelha tivesse se apagado deles. Ele é uma beleza, senhor, disse Frank, enquanto eles observavam. O garanhão sendo carregado para o trailer. O animal estava lutando contra os tratadores, com os olhos arregalados e bufando. Ele é um desafio, respondeu Grayson, a satisfação evidente em sua voz. Mas eu nunca conheci um cavalo que eu não pudesse domar. Se o senhor não se importar que eu pergunte, senhor, por que este? Ele tem uma má reputação. A mandíbula de Grayson se contraiu. Porque Tyler James o queria. Vi como ele estava. De olho naquele cavalo. James pensa que sua fazenda Silver Creek está se tornando a principal instalação de criação do estado. Ele sorriu friamente. Deixe-o pensar isso enquanto eu treino o filho de Midnight Thunder. Frank acenou com a cabeça, sabendo que era melhor não questionar mais. A rivalidade de Grayson com Tyler James era lendária, e não era algo que um capataz deveria comentar. Thunder's Legacy, agora simplesmente Legacy na mente de Grayson, chegou à fazenda Whispering Pines mais tarde naquela tarde. Grayson tinha um boxe especial preparado para ele, maior que os outros, com um pátio particular anexado. Quero que todos entendam algo, ele anunciou aos peões reunidos. Este cavalo é meu para treinar. Ninguém o toca, ninguém o alimenta, ninguém se aproxima de seu boxe sem minha permissão explícita. Está claro? Um coro de sim, senhor, seguiu-se. Começarei o treinamento amanhã, disse Grayson. Quero o círculo de treinamento preparado ao amanhecer. Emma não conseguia parar de pensar no garanhão negro. Enquanto escovava os cavalos dos Dintuzi Richardsons naquela noite, ela se perguntou o que aconteceria a ele. Você está muito quieta hoje à noite, observou a Sra. Richardson. Desculpe, eu estava apenas pensando naquele garanhão negro no leilão. Ah, sim. Grayson Mitchell o comprou. Não é? Por uma quantia exorbitante. Emma acenou com a cabeça. Ele é lindo, mas está com medo. Quem quer que tente domá-lo precisa ser paciente. A Sra. Richardson lançou-lhe um olhar pensativo. Sabe, Emma, você deveria pensar em se candidatar a um emprego em uma das fazendas maiores. Seu dom com cavalos está sendo desperdiçado aqui. Nós adoramos tê-la, claro, mas você poderia ganhar muito mais. Emma balançou a cabeça. Estou feliz aqui. Os cavalos estão felizes. Isso é o que importa. Mas naquela noite, enquanto estava na cama, ela não conseguia se livrar da imagem dos olhos selvagens e assustados do garanhão negro. Na manhã seguinte, Grayson chegou ao círculo de treinamento antes que o sol tivesse nascido completamente. Legacy já estava lá, circulando nervosamente. Tudo bem, garoto, disse Grayson, entrando no círculo com confiança. Vamos ver do que você é feito. 3. Horas depois, Grayson estava suando, frustrado, e nem um pouco mais perto de ganhar a confiança do garanhão. Toda vez que ele se aproximava, Legacy se levantava ou recuava. O cavalo também estava exausto, espuma salpicando seu casaco escuro. Chega por hoje, resmungou Grayson saindo do círculo. Amanhã será diferente. Mas o dia seguinte não foi diferente. Nem o dia depois daquele, ou o dia depois daquele.
Passou-se uma semana, e Grayson não havia progredido. Se alguma coisa, Legacy parecia mais resistente, mais temeroso. Talvez devêssemos chamar um treinador profissional, senhor, sugeriu Frank uma noite. Eu sou um treinador profissional, Grayson, retrucou. Eu dou-me dúzias de cavalos. Sim, senhor, claro, eu apenas quis dizer. Eu sei o que você quis dizer. A resposta é não. Eu mesmo cuidarei disso. Mas depois de 2 semanas de fracassos diários, até mesmo a firme resolução de Grayson estava vacilando. Os peões haviam começado a sussurrar pelas suas costas. A notícia logo se espalharia para as fazendas vizinhas, para Tyler James, de que o grande Grayson Mitchell havia encontrado seu par em um garanhão teimoso. Frank, ele finalmente disse uma noite, seu orgulho mal permitindo que as palavras saíssem. Encontre-me um treinador. Alguém discreto. Alguém que não espalhe fofocas por todo o condado. Emma estava limpando os boxes quando a senhora Richardson entrou apressadamente, parecendo animada. Emma, você nunca vai acreditar quem acabou de ligar. A fazenda Whispering Pines. Eles estão procurando alguém bom com cavalos difíceis, e os Johnsons em Meadow Creek o recomendaram. Emma congelou, com o ancinho na mão. Whispering Pines é o lugar do Grayson Mitchell. Sim, não é emocionante? Eles querem que você venha hoje, se possível. Algo sobre um novo garanhão com o qual eles estão tendo problemas. O coração de Emma pulou uma batida. O garanhão negro do leilão. Tinha que ser. Eu não sei, Sra. Richardson. Eu ouvi dizer que o Sr. Mitchell é difícil de se trabalhar. Ah, bobagem. Esta é uma oportunidade maravilhosa. E não se preocupe. Harold e eu deixamos claro que este seria apenas um trabalho de consultoria. Você ainda é nossa garota. Emma mordeu o lábio pensando no garanhão assustado. Tudo bem, eu vou. A fazenda Whispering Pines era tudo o que Emma tinha ouvido falar e muito mais. A extensa casa de fazenda branca, os celeiros imaculados, as cercas perfeitamente conservadas, tudo falava de riqueza e precisão. Nada como o charme aconchegante e levemente desgastado do lugar dos Richardsons. Frank a encontrou na entrada do celeiro principal. Senhorita Walker, sou Frank Peterson, o capataz do Sr. Mitchell. Obrigado por vir com tão pouco aviso. Não tem problema, disse Emma tentando esconder o nervosismo. A Sra. Richardson disse que vocês estão tendo problemas com um garanhão. Frank assentiu conduzindo-a para uma área de piquete separada. O Sr. Mitchell comprou um garanhão 2 semanas atrás, Thunder's Legacy. Ele tem resistido ao treinamento. O garanhão negro do leilão de Hanover, disse Emma. Eu estava lá. Eu ouvi. Frank a olhou surpreso. É verdade. Bem, o Sr. Mitchell tem trabalhado com ele pessoalmente, mas sem progresso? Emma sugeriu gentilmente. Os lábios de Frank se contraíram. Essa é uma maneira de dizer. O Sr. Mitchell é determinado, mas ele concordou em obter uma segunda opinião. Discretamente, é claro. Eles se aproximaram do círculo de treinamento, onde Grayson estava observando o garanhão. Legacy estava no extremo oposto, o mais longe possível de Grayson, com a cabeça erguida e as narinas dilatadas. Sr. Mitchell, chamou Frank. Essa é Emma Walker, da fazenda Richardson. Grayson se virou, franzindo a testa ao ver Emma. Ela sabia o que ele estava vendo. Uma jovem com jeans desgastados e uma camisa de flanela simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Não o tipo de treinadora profissional que ele esperava. Senhorita Walker, disse ele friamente, Frank me disse que você tem experiência com cavalos difíceis. Trabalhei com cavalos assustados. Emma corrigiu gentilmente. E é isso que você tem aqui. Não um cavalo difícil, um assustado. A testa de Grayson se franziu ainda mais. Legacy não está assustado. Ele é teimoso, desafiante. Emma olhou para o garanhão, observando sua linguagem corporal. A maneira como seus olhos rolavam para mostrar a parte branca. Posso entrar? À vontade, disse Grayson, dando um passo para o lado. Embora eu deva avisá-la, ele não deixou ninguém se aproximar dele. Emma entrou no círculo lentamente, mantendo seu corpo relaxado e seus movimentos suaves. Ela não olhou diretamente para Legacy,
mas o manteve em sua visão periférica. Então ela simplesmente ficou quieta e imóvel no centro do círculo. Minutos se passaram. Grayson se moveu impacientemente do lado de fora da cerca, mas não disse nada. Legacy continuou a circular nervosamente, mantendo distância. Então, quase imperceptivelmente, Emma começou a cantarolar. Uma melodia suave e gentil que mal carregava no ar da manhã. Ela manteve os olhos baixos, sua postura aberta e não ameaçadora. Mais 5 minutos se passaram. Legacy parou de circular. Ele ficou parado, observando-a curiosamente, suas orelhas voltadas para frente. "Bom menino", murmurou Emma quase num sussurro. "Isso mesmo, nada a temer aqui." Lentamente, tão lentamente, Legacy deu um passo em sua direção. Depois outro. Emma continuou a cantarolar, continuou olhando para o chão, sem pressionar, sem exigir. Um suave relincho quebrou o silêncio. Legacy estava agora a apenas 3 metros de distância, com o pescoço estendido, narinas dilatadas, enquanto ele sentia seu cheiro. "É isso", sussurrou Emma. "Você decide. Tudo depende de você." Para o espanto de Grayson, o garanhão que o havia lutado por 2 semanas deu outro passo em direção a Emma. Depois outro. Até que seu focinho aveludado estava a poucos centímetros de sua mão estendida. Por um momento sem fôlego, todos ficaram parados. Então, com cuidado delicado, Legacy esticou-se mais e cheirou a palma de Emma. "Bom menino", ela disse, finalmente levantando os olhos para encontrá-los. "Viu? Podemos ser amigos." Ela não o tocou, não o agarrou. Mas quando ela lentamente se virou e deu um passo para trás, Legacy a seguiu, como uma sombra, como se a conhecesse a vida toda. A mandíbula de Grayson se contraiu. 2 semanas de luta, e essa garota entrou e fez o garanhão segui-la em 20 minutos? Era impossível, era irritante, era impressionante. Emma completou um círculo completo do círculo com Legacy, seguindo-a voluntariamente atrás dela. Então, ela parou, deixando o garanhão cheirá-la novamente, desta vez permitindo-se acariciar lentamente e suavemente sua bochecha. "Está bem", murmurou ela. "Esse é um bom menino." Ela passou mais alguns minutos com ele, deixando-o se sentir confortável, com sua presença, seu toque, sua voz. Então ela deixou o círculo em silêncio, fechando cuidadosamente o portão atrás dela. "Como você fez isso?" exigiu Grayson, sua voz uma mistura de espanto e irritação. "Eu não fiz nada", disse Emma simplesmente. "Eu apenas lhe dei uma chance de escolher. Cavalos como Legacy não respondem à força. Ele está lutando contra humanos a vida toda, e força é tudo o que ele conhece deles. Eu mostrei a ele algo diferente." O orgulho de Grayson queria desconsiderá-la, alegar que foi sorte ou coincidência. Mas ele não havia construído um império, de sucesso ignorando as evidências diante de seus olhos. "Quero contratá-la", disse ele abruptamente, "para treinar Legacy." Emma piscou, surpresa com a oferta direta. "Eu trabalho para os Richardsons. Vou dobrar o que eles estão lhe pagando, triplicar." "Não é sobre dinheiro, Sr. Mitchell." Grayson franziu a testa. Em sua experiência, sempre era sobre dinheiro. "Então, sobre o quê?" Emma olhou para Legacy, que a observava através da cerca, com as orelhas atentas para a frente. "É sobre fazer o que é certo para ele. Ele precisa de consistência, paciência e tempo. Você está disposto a dar isso a ele?" "Estou disposto a pagar para você lhe dar isso", Grayson retrucou. Emma ponderou por um momento. Ela pensou em Legacy, no que poderia acontecer com ele se ela recusasse. Se Grayson perdesse totalmente a paciência. "Posso vir 3 manhãs por semana", ela finalmente disse. "Por 2 horas a cada sessão, vou continuar trabalhando para os Richardsons o resto do tempo." "Isso não é suficiente." "É o que estou oferecendo", Emma interrompeu, surpreendendo-se com sua ousadia. "E ninguém toca em Legacy entre nossas sessões. Ninguém tenta treiná-lo ou mostrar quem manda. Apenas cuidados regulares, alimentação, higiene, soltura, mas nenhum treinamento, exceto comigo." Grayson a encarou, desacostumado, a receber condições. Mas a memória de Legacy, seguindo essa jovem como um cão fiel,
ainda estava fresca em sua mente. Tudo bem, ele concordou. 3 manhãs por semana, mas quero observar o treinamento. Emma assentiu. Observar tudo bem, contanto que você não interfira. Feito, disse Grayson, estendendo a mão. Enquanto eles apertaram as mãos, Emma não pôde deixar de notar a força em seu aperto. Os calos que falavam de um homem que trabalhava ao lado de seus funcionários apesar de sua riqueza. Por apenas um momento, seus olhos se encontraram. E Emma sentiu um choque inesperado de algo. Conexão? Consciência? Ela rapidamente desviou o olhar, soltando sua mão. Vou começar amanhã de manhã, se isso funcionar para você. Estarei aqui, disse Grayson, sua voz de alguma forma mais suave do que antes. Enquanto Emma ia embora com Frank para discutir os detalhes, Grayson se viu observando-a ir embora, impressionado pela confiança, silenciosa em seus passos. Pela primeira vez em anos, Grayson Mitchell havia sido surpreendido. Não apenas pelo que Emma havia feito com Legacy, mas pelo fato de que ele estava realmente ansioso para vê-la novamente. E para um homem que se orgulhava de nunca ser pego de surpresa, essa era a maior surpresa de todas. O sol estava apenas começando a nascer, quando Emma chegou à fazenda Whispering Pines na manhã seguinte. O ar estava fresco, cheio dos aromas familiares de feno, cavalos e terra recém-arada. Apesar de seu nervosismo por trabalhar com Grayson Mitchell, Emma sentiu um tremor de excitação ao pensar em ver Legacy novamente. Frank a encontrou no portão, inclinando o chapéu em cumprimento. Bom dia, senhorita Walker. O Sr. Mitchell já está nos estábulos. Ele está aqui tão cedo? Perguntou Emma, surpresa. Frank riu. O Sr. Mitchell é sempre o primeiro a acordar e o último a ir para a cama. Nunca conheci um homem que trabalhasse mais, para ser sincero. Isso não correspondia à imagem que Emma havia formado de Grayson como um homem rico que colecionava cavalos como troféus. Ela arquivou essa nova informação enquanto eles caminhavam em direção ao piquete de Legacy. Grayson estava ao lado da cerca, observando o garanhão negro pastar na luz da manhã. Ele se virou quando Emma se aproximou, e ela foi novamente atingida por sua presença imponente. Tudo sobre ele irradiava controle e poder, de sua postura ereta às suas roupas perfeitamente passadas. Bom dia, senhorita Walker, disse ele, sua voz profunda e formal. Bom dia, Sr. Mitchell. Emma olhou para Legacy, que havia levantado a cabeça com sua chegada. Como ele passou a noite? Inquieto. Não deixou ninguém perto dele. A mandíbula de Grayson se contraiu. Nem para escová-lo, Emma assentiu sem surpresa. A confiança leva tempo, especialmente com um cavalo que foi maltratado. Você acha que ele foi maltratado? Perguntou Grayson bruscamente. Não necessariamente espancado, Emma esclareceu, mas incompreendido, empurrado muito forte, muito rápido. Alguns treinadores veem o espírito como algo a ser quebrado em vez de canalizado. Ela o olhou cuidadosamente. Quais são seus planos para ele, se posso perguntar? A expressão de Grayson era ilegível. Ele tem excelentes linhagens. Eventualmente eu o quero para reprodução. E talvez competições. Emma reprimiu uma expressão de desaprovação. Nada sobre alegria ou parceria ou o simples prazer de trabalhar com um animal tão magnífico. Apenas negócios e prestígio. Vou precisar de uma cabeçada de corda, uma rédea longa e alguns petiscos, disse ela em vez disso. E para que você fique do lado de fora do piquete por enquanto. Se Grayson ficou ofendido por sua franqueza, ele não demonstrou. Ele simplesmente acenou para Frank, que saiu apressado para reunir os suprimentos. Quando Frank voltou, Emma pegou a cabeçada e a rédea, juntamente com uma pequena bolsa de pedaços de maçã. Obrigada. Agora, por favor, nos dê um pouco de espaço. Ele precisa se concentrar em mim, não se preocupar com outras pessoas. Para sua surpresa, ambos os homens recuaram sem discutir. Grayson se posicionou a cerca de 6 metros de distância, encostado em um poste de cerca, seus olhos atentos não perdendo nada. Emma entrou no paddock lentamente, como antes. Legacy ergueu a cabeça, orelhas voltadas para a frente com interesse. Ele a reconheceu. Bom dia, lindo. Ela chamou suavemente.
Sentiu minha falta? Ela não se aproximou diretamente dele. Em vez disso, foi para o centro do paddock e se sentou de pernas cruzadas na grama. Era uma posição vulnerável, que dizia claramente: confio em você para não me machucar. Legacy a observou com curiosidade. Emma pegou um pedaço de maçã de sua bolsa e mordeu, demonstrando que estava gostando. Então ela colocou outro pedaço no joelho e esperou. Minutos se passaram. Legacy gradualmente se aproximou, atraído pela curiosidade e pelo cheiro de maçã. Quando finalmente chegou a ela, esticando o pescoço para pegar delicadamente o agrado do joelho dela, Emma sentiu uma onda de vitória, mas manteve sua empolgação contida. Cavalos respondem à energia, e ela precisava manter a calma. Lentamente, ao longo da próxima hora, Emma estabeleceu um padrão. Uma guloseima, um toque suave, alguns passos juntos. Ao final da sessão, Legacy estava permitindo que ela o guiasse, pelo paddock apenas com a corda solta em seu pescoço, sem cabresto necessário. Quando ela finalmente saiu do paddock, Grayson ainda estava observando sua expressão pensativa. Isso foi impressionante, ele admitiu, as palavras parecendo custar-lhe algo. Obrigada. Ele é um aluno rápido quando não está com medo. Emma enrolou cuidadosamente a corda de guia. Amanhã tentaremos o cabresto. Grayson acenou com a cabeça. Tenho algumas ligações para fazer, mas gostaria de falar com você antes de você ir embora. Você se importaria de esperar no meu escritório? Frank pode lhe mostrar o caminho. Claro, Emma concordou, curiosa apesar de si mesma. O escritório de Grayson refletia o próprio homem, organizado, impressionante e sutilmente intimidador. Móveis de madeira escura, livros encadernados em couro e fotos emolduradas de cavalos campeões enfeitavam as paredes. Através das grandes janelas, Emma podia ver a maior parte dos terrenos da fazenda, um lembrete de o quão vasto era realmente Whispering Pines. Ela estava examinando uma foto de um Grayson mais jovem recebendo um troféu quando a porta se abriu atrás dela. Essa foi a Silver Creek Jubilee, disse Grayson entrando na sala. Minha primeira campeã nacional. Ela é linda, disse Emma sinceramente. A égua cinza malhada na foto tinha olhos amáveis e uma postura orgulhosa. Ela era. Uma sombra cruzou o rosto de Grayson. Nós a perdemos 2 anos atrás. Velhice. A dor genuína em sua voz surpreendeu Emma. Talvez ele se importasse com seus cavalos à sua maneira. Grayson se moveu para trás de sua mesa, gesticulando para Emma se sentar em sua frente. Eu queria discutir sua abordagem com Legacy. É diferente do que estou acostumado. Imagino que seja, disse Emma cuidadosamente. A maioria dos treinamentos tradicionais consiste em estabelecer a dominância, fazer o cavalo se submeter. E o seu não? Emma negou com a cabeça. É sobre parceria, confiança. Eu não quero que Legacy me obedeça porque ele tem medo do que acontecerá se ele não o fizer. Eu quero que ele trabalhe comigo porque ele confia em mim para mantê-lo seguro. Grayson se recostou em sua cadeira, estudando-a. E isso funciona com todos os cavalos? Nem todos os cavalos, não. Alguns foram tão prejudicados por humanos que nunca mais confiam plenamente. Outros têm personalidades naturalmente mais cautelosas. Ela encontrou seu olhar diretamente. Mas, na minha experiência, força e dominância criam cavalos dóceis, não parceiros dispostos. E há um mundo de diferença entre os dois. Por um longo momento, Grayson ficou em silêncio, considerando suas palavras. Finalmente, ele acenou com a cabeça. Eu gostaria de aprender seu método, Srta. Walker, se você estiver disposta a me ensinar. Emma não conseguiu esconder sua surpresa. Você quer aprender comigo? Construí essa fazenda reconhecendo quando alguém sabe algo que eu não sei, disse Grayson simplesmente. Nunca vi um cavalo responder da maneira como Legacy responde a você. Quero entender por quê. A admissão surpreendeu Emma. Isso mostrou uma humildade que ela não esperava do imponente fazendeiro. Tudo bem, ela concordou. Mas seria melhor se eu trabalhasse com Legacy sozinha nas primeiras sessões. Uma vez que ele esteja mais confortável com o básico, você pode se juntar a nós. Foi decepção que passou pelo rosto de Grayson? Desapareceu rápido demais.
Para dizer. Como você achar melhor, disse ele, levantando-se. Vejo você em 2 dias, então. Conforme as semanas passavam, Emma caiu em um ritmo. Segundas, quartas e sextas-feiras eram passadas em Whispering Pines, trabalhando com Legacy. O resto de seu tempo pertencia aos Richardsons, embora ela se visse pensando no garanhão preto e em seu dono, mesmo quando estava longe. Legacy progrediu rapidamente sob sua orientação gentil. Em 3 semanas, ele estava aceitando uma cela, embora Emma ainda não tivesse tentado montá-lo. Cada pequena vitória a enchia de orgulho, especialmente quando ela via a admiração relutante nos olhos de Grayson enquanto ele observava da cerca. Fiel à sua palavra, Grayson havia mantido distância durante as sessões de treinamento iniciais. Mas à medida que Legacy ficou mais confiante, Emma começou a convidar Grayson a participar. Primeiro simplesmente entrando no paddock, depois oferecendo guloseimas e, finalmente, manuseando a corda de guia. Para sua surpresa, Grayson se mostrou um aluno capaz. Ele ouvia atentamente suas instruções, ajustava sua abordagem quando ela sugeria e mostrava uma paciência que ela não teria pensado que ele fosse capaz quando se conheceram. Ocasionalmente, sua personalidade dominante se afirmava, e Legacy imediatamente ficava tenso. Mas tudo o que era preciso era um lembrete gentil de Emma, e Grayson respirava fundo, suavizava sua postura e tentava novamente. Foi nesses momentos que Emma começou a vislumbrar um homem diferente, sob o exterior severo e controlado. Um homem que realmente queria entender, aprender, conectar-se. Um homem cujos sorrisos raros transformavam seu rosto bonito e faziam o coração de Emma bater um pouco mais rápido. Acho que ele está pronto para alguém sentar nele, anunciou Emma numa brilhante manhã de sexta-feira, após uma sessão, particularmente bem-sucedida. Não uma cavalgada completa, apenas para acostumá-lo ao peso. Grayson acenou com a cabeça, passando a mão pelo pescoço brilhante de Legacy. O garanhão, que antes não deixaria Grayson a menos de 3 metros, dele agora estava parado calmamente sob seu toque. Você gostaria de fazer as honras? Perguntou Grayson, surpreendendo-a. Você merece. Emma negou com a cabeça. Na verdade, acho que deveria ser você. Eu? Grayson pareceu genuinamente surpreso. Mas ele confia mais em você. É exatamente por isso que... Deveria ser você, explicou Emma. Eu já tenho a confiança dele. Você ainda está conquistando. Isso pode ser um grande passo para ambos. Grayson hesitou, e Emma percebeu com clareza repentina que ele estava nervoso. O confiante e dominante Grayson Mitchell estava realmente com medo de rejeição, de um cavalo. Ele vai ficar bem, disse ela gentilmente. Eu o guiarei. Você apenas se senta quieto e deixa ele se acostumar com você. Grayson acenou, com a cabeça, endireitando os ombros como se estivesse se preparando para a batalha. Emma conteve um sorriso com sua expressão séria. Ela guiou Legacy até o bloco de montagem, falando com ele suavemente o tempo todo. Grayson a seguiu, seus movimentos deliberadamente lentos e calmos, exatamente como ela havia lhe ensinado. Como é? Calma agora, vocês dois, disse Emma, mantendo Legacy firme enquanto Grayson cuidadosamente levantava o pé para o estribo. Com graça experiente, Grayson se jogou na sela, então congelou, deixando Legacy se ajustar ao seu peso. O garanhão ficou tenso momentaneamente, suas orelhas se movendo para frente e para trás. Emma manteve uma pegada gentil na corda de guia, murmurando encorajamento. Você está indo muito bem, disse ela para o cavalo e o cavaleiro. Apenas respire. Gradualmente, Legacy relaxou, aceitando essa nova situação com a mesma confiança que havia mostrado durante todo o treinamento. Emma os guiou pelo paddock em uma caminhada lenta. Os movimentos de Legacy fluidos e sem problemas. Grayson sentado alto e equilibrado na sela. O simples circuito do paddock não era nada comparado às competições intensas em que Grayson geralmente participava. E ainda assim, Emma pôde ver em seu rosto que aquele momento significava algo para ele. Essa conexão com um animal que antes o temia e o rejeitara. Quando eles completaram o círculo e pararam,
Grayson desmontou suavemente, imediatamente, se movendo para acariciar o pescoço de Legacy em agradecimento. O afeto genuíno no gesto fez o coração de Emma se encher de uma emoção que ela não estava totalmente pronta para nomear. Foi perfeito, disse ela, sorrindo para Grayson. Vocês dois fizeram maravilhosamente. Por causa de você, respondeu Grayson, sua voz mais suave que o normal. Seus olhos se encontraram sobre as costas de Legacy e, por um momento, o resto do mundo pareceu desaparecer. O encanto foi quebrado por Frank, chamando do outro lado do pátio. Sr. Mitchell, chamada telefônica do Sr. James. Diz que é importante. A expressão de Grayson endureceu instantaneamente ao mencionar Tyler James. Anote uma mensagem. Vou ligar para ele de volta. Ele foi bem insistente, senhor. Algo sobre a competição da feira do condado. Grayson suspirou. Já vou. Ele se virou para Emma. O dever chama. Você pode terminar com Legacy? Claro, ela o assegurou. Pode ir. Enquanto Grayson se afastava, Emma não pôde deixar de notar o retorno imediato de sua postura profissional. O homem mais suave que acabara de se conectar tão lindamente com Legacy estava mais uma vez escondido atrás de uma máscara de eficiência fria. Ela se perguntou, não pela primeira vez, o que havia moldado Grayson Mitchell no homem que ele era hoje. E se os vislumbres de calor que ela havia visto eram exceções ou indícios de quem ele realmente era por trás da armadura. James quer fazer uma aposta, anunciou Grayson na segunda-feira seguinte, quando terminaram sua sessão com Legacy. Uma aposta? Perguntou Emma, confusa. Na competição de cavalos da Feira do Condado do mês que vem. Sua égua premiada contra meu melhor cavalo. A mandíbula de Grayson se contraiu. É um golpe de publicidade. Sua maneira de tentar provar que a Silver Creek Ranch é superior. Emma franziu a testa. É tão importante assim? Qual fazenda é melhor? Grayson olhou para ela como se ela tivesse sugerido que o céu não era azul. Claro que é. Whispering Pines tem sido a principal instalação de criação e treinamento nesta região por 15 anos. James tem tentado me derrubar desde que herdou o Silver Creek de seu tio. A veemência em sua voz surpreendeu Emma. Então o que você disse? A ele sobre a aposta? Um sorriso se espalhou pelo rosto de Grayson, mas não era o sorriso caloroso que ela havia aprendido a amar. Isso era calculista, quase predatório. Eu disse a ele que participaria com Legacy. Os olhos de Emma se arregalaram. Legacy? Mas ele não está nem perto de estar pronto para a competição. Nós apenas começamos as sessões reais de cavalgada. A competição é daqui a 4 semanas. Isso é tempo suficiente. Para treinamento básico, talvez. Mas não para nível de competição. Emma negou com a cabeça em descrença. Grayson, você não pode apressá-lo assim. Tudo o que conquistamos foi porque seguimos o ritmo dele, não o nosso. Foi a primeira vez que ela usou o primeiro. Nome dele. Mas nenhum dos dois pareceu perceber no calor do momento. Eu tenho fé em seus métodos, disse Grayson com desdém. E nas habilidades de Legacy. Ele é filho de um campeão, afinal. Esse não é o ponto. Ele não é uma máquina que você pode programar. Ele é... Meu cavalo, interrompeu Grayson, sua voz esfriando. Comprado por $150 mil especificamente por sua linhagem e potencial. Emma sentiu como se tivesse levado um tapa. Por semanas, ela havia visto um lado diferente de Grayson, um homem que parecia estar aprendendo a valorizar a conexão acima do controle. Mas agora, em um instante, ele estava de volta a ver Legacy como uma posse, um investimento. Entendo, disse ela baixinho. Então tudo isso, o treinamento gentil, a paciência, a abordagem de parceria, foi apenas um meio para um fim? Um método diferente para conseguir o que queria? Algo brilhou nos olhos de Grayson. Arrependimento? Incerteza? Mas sua voz permaneceu firme. Eu a contratou para treinar o Legacy, e você fez um excelente trabalho. Agora eu preciso dele pronto para essa competição. Emma respirou fundo, lutando contra a mágoa e a decepção que ameaçavam transbordar. Se o pressionar demais, você desfará todo o nosso progresso. Ele voltará ao medo e à resistência. Tenho confiança em suas habilidades, repetiu Grayson, como se isso resolvesse tudo.
A partir de agora, aumentaremos para sessões de treinamento diárias. Eu a pagarei de acordo, é claro. Não é sobre dinheiro, exclamou Emma, a frustração tomando conta. É sobre o que é certo para o Legacy. E eu acredito que competir é certo para ele, retrucou Grayson. Ele é um puro sangue, nascido para se apresentar. Mantê-lo apenas como um animal de pasto seria o verdadeiro desperdício. Emma estremeceu com suas palavras. É isso que você acha que eu quero? Que ele seja um animal de pasto? Eu quero que ele atinja seu pleno potencial, assim como você, mas não à custa de sua confiança e bem-estar. Por um momento eles se encararam, a conexão que havia crescido entre eles tensionada por essa divergência fundamental. Finalmente, Emma suspirou. Eu não posso impedi-lo. Ele é seu cavalo. Mas eu não farei parte de pressioná-lo demais. Ela começou a juntar suas coisas, seus movimentos rígidos com emoções reprimidas. Então você está desistindo? A voz de Grayson era incrédula. Depois de todo o progresso que fizemos, eu não estou desistindo do Legacy, disse Emma, firmemente. Estou me recusando a participar de prepará-lo para o fracasso e o medo. Se você decidir reconsiderar o cronograma da competição, me avise. Até lá acho melhor eu me afastar. Ela se virou para ir embora, o coração pesado. Atrás dela, Grayson chamou seu nome, seu tom não mais autoritário, mas quase suplicante. Mas Emma continuou andando, com medo de que, se virasse, se visse qualquer vestígio do homem de quem começara a gostar por baixo do empresário implacável, sua determinação enfraqueceria. Quando chegou à sua caminhonete, Frank se aproximou, a preocupação evidente em seu rosto envelhecido. Tudo bem, senhorita Emma? Emma conseguiu um sorriso forçado. Apenas uma diferença de opinião sobre os métodos de treinamento, Frank. Nada para se preocupar. Frank lançou um olhar para o paddock, onde Grayson estava imóvel observando-os. Ele não é um homem fácil, Sr. Mitchell, determinado, teimoso como poucos, mas ele tem seus motivos. Todos nós temos nossos motivos, disse Emma suavemente. Isso não nos torna certos. Ela entrou em sua caminhonete, lutando contra as lágrimas enquanto dirigia para longe de Whispering Pines, longe do Legacy que havia aprendido a confiar nela, longe de Grayson, que havia começado a significar mais para ela do que ela havia percebido até aquele momento. Os Richardsons ficaram surpresos ao ver Emma retornar no meio da manhã, mas não fizeram perguntas ao verem seus olhos vermelhos. A senhora Richardson simplesmente colocou uma cafeteira e sentou-se com ela na mesa da cozinha, esperando pacientemente que Emma falasse quando estivesse pronta. Acho que cometi um erro, disse Emma finalmente olhando para sua xícara de café. Com o emprego dos Mitchell? Perguntou a senhora Richardson gentilmente. Emma assentiu. Eu pensei que ele estava começando a entender, a ver os cavalos como parceiros, não como posses. Mas então hoje ele anunciou que vai inscrever o Legacy na competição da Feira do Condado. O Garanhão Negro. Mas você só trabalha com ele há algumas semanas. Exatamente. Ele não está pronto. Mas o Sr. Mitchell e Tyler James têm algum tipo de rivalidade ridícula. E agora o Legacy está no meio disso. A voz de Emma rachou. Eu simplesmente saí. Disse a ele que não faria parte disso. A senhora Richardson cobriu a mão de Emma com a sua. Você defendeu o que acredita. Isso nunca é um erro, querida. Mas e o Legacy? Eu prometi a ele. Emma interrompeu, percebendo como soava dizer que havia prometido algo a um cavalo. Mas a senhora Richardson simplesmente apertou sua mão com compreensão. Você se preocupa com o cavalo, e talvez também com o dono dele? Emma olhou para cima, surpresa. Ela era tão transparente assim. A senhora Richardson sorriu gentilmente. Eu te conheço desde a adolescência, Emma. Nunca te vi tão chateada com uma desavença de treinamento antes. Emma sentiu o calor subir para suas bochechas. Não importa. Agora, o Sr. Mitchell deixou bem claro quais são suas prioridades, e elas não incluem o bem-estar do Legacy ou qualquer outra coisa. As pessoas mostram sua verdadeira face ao reagirem quando são desafiadas, disse a senhora Richardson sabiamente. Dê tempo. Veja o que ele faz agora que você se posicionou. Emma assentiu, embora tivesse pouca esperança.
Grayson Mitchell era um homem acostumado a conseguir o que queria. Por que ele mudaria seus planos só porque uma empregada de estábulo discordou? De volta a Whispering Pines, Grayson estava em pé na janela de seu escritório, observando a entrada muito depois que a caminhonete de Emma havia desaparecido de vista. Raiva e frustração lutavam dentro dele, juntamente com uma emoção mais incomum: dúvida. Quem ela pensava que era saindo assim? Ele estava a pagando generosamente. Havia dado a ela total liberdade com o treinamento do Legacy, até mesmo se humilhado para aprender com ela. E era assim que ela o recompensava? Questionando suas decisões sobre seu próprio cavalo, mas por baixo da indignação, Grayson não conseguia silenciar o eco das palavras de Emma. É sobre o que é certo para o Legacy. O que era certo para o Legacy? O garanhão havia prosperado com a abordagem gentil de Emma, transformando-se de um animal temeroso e agressivo em um parceiro disposto e confiante. Grayson havia testemunhado a mudança pessoalmente. Havia sentido a diferença quando montou em Legacy, e o cavalo o aceitou sem resistência. E agora ele queria deixar tudo isso de lado para ter a chance de superar Tyler James. Frank bateu na porta, interrompendo os pensamentos perturbados de Grayson. Senhor? O Sr. James na linha novamente. Quer finalizar os detalhes da competição. Grayson acenou com a cabeça, pegando o telefone. Mas quando o fez, seu olhar caiu na fotografia do Silver Creek Jubilee, sua primeira campeã, a égua que havia colocado Whispering Pines no mapa, a égua que havia confiado nele completamente. Ele nunca havia coagido Jubilee, nunca a havia pressionado além de seus limites. Seu sucesso havia resultado do respeito e da compreensão mútuos, de anos de trabalho conjunto, não de um cronograma de treinamento apressado projetado para ganhar uma aposta. Quando ele havia esquecido isso, Senhor, Frank o instou, ainda segurando o telefone. Grayson respirou fundo. Diga a James que eu o retorno. Preciso pensar em algo primeiro. Frank levantou uma sobrancelha, mas não comentou. Depois que ele saiu, Grayson permaneceu na janela, seus pensamentos voltando para Emma. Sua paixão ao falar sobre o que era melhor para o Legacy, suas mãos gentis guiando tanto o cavalo quanto o homem, seus olhos desapontados quando ela percebeu suas verdadeiras motivações. Havia muito tempo desde que alguém havia olhado para Grayson com tamanha decepção aberta. A maioria das pessoas era intimidada demais por sua riqueza e posição para desafiá-lo. Mas Emma havia se afastado, em vez de comprometer seus princípios. Sua integridade havia se mostrado mais forte do que sua necessidade de sua aprovação, ou de seu dinheiro. E, estranhamente, em vez de deixá-lo com raiva, isso o fez respeitá-la ainda mais. Grayson se virou da janela, sua decisão tomada. Ele encontraria uma maneira de consertar isso, não apenas pelo Legacy, ou para vencer Tyler James, mas por Emma. Porque em algum momento, sua boa opinião havia se tornado mais importante para ele do que ele estava pronto para admitir. Mesmo para si mesmo. 3 dias se passaram desde que Emma se afastou de Whispering Pines, e ela ainda se via olhando para a estrada toda vez que ouvia um veículo se aproximando da fazenda dos Richardsons. Mas nunca era a caminhonete preta distintiva de Grayson, nunca uma mensagem pedindo que ela voltasse. Você está apaixonada, observou a Sra. Richardson gentilmente, enquanto Emma distraidamente escovava o mesmo ponto em um de seus cavalos pela 3ª vez. Eu não estou apaixonada, protestou Emma, sentindo suas bochechas esquentarem. Estou preocupada com o Legacy. A Sra. Richardson murmurou sem convicção. E nem um pouco com seu dono bonito e teimoso? Emma suspirou, desistindo da farsa. Eu só fico me perguntando se fiz a coisa certa. Sair não ajuda o Legacy. Se Grayson prosseguir com a competição, o Legacy pode regredir completamente. Então, qual seria a coisa certa? Perguntou a Sra. Richardson, sempre a voz da sabedoria prática. Emma fez uma pausa, considerando a questão verdadeiramente. Eu não sei. Talvez tentar mais para fazer Grayson entender. Encontrar um meio termo. Ela colocou a escova com um movimento decisivo. Acho que preciso voltar, pelo menos para verificar o Legacy. Antes que ela pudesse mudar de ideia, Emma correu,
para sua caminhonete. A viagem para Whispering Pines pareceu mais longa que o normal, seus pensamentos correndo o caminho todo. O que ela diria a Grayson? Ele a deixaria ver o Legacy? Ela havia queimado completamente essa ponte? Quando finalmente virou na entrada do rancho, Emma se assustou ao ver vários veículos desconhecidos estacionados no pátio. Um SUV prateado elegante, tinha Silver Creek Ranch estampado em seu lado. Tyler James estava lá. Hoje de todos os dias, Emma estacionou de lado e saiu sorrateiramente, de repente insegura. Talvez não fosse a melhor hora para uma tentativa de reconciliação. Mas antes que ela pudesse recuar, Frank a avistou do outro lado do pátio. "Sim, senhorita Emma", ele chamou correndo. "Graças a Deus você está aqui." "O que está acontecendo?" ela perguntou acenando para os veículos. O rosto envelhecido de Frank se enrugou com preocupação. "O Sr. James apareceu sem avisar com seu treinador. Queria ver o Legacy, já que é o cavalo que o Sr. Mitchell está inscrevendo em sua competição." As coisas ficaram um pouco acaloradas. O coração de Emma afundou. "Onde eles estão agora?" "Num dos paddock do Legacy." Frank hesitou. "O cavalo está agitado. Não deixa ninguém se aproximar dele com todos os estranhos por perto. O Sr. Mitchell está desapontado." Sem mais uma palavra, Emma se apressou em direção à área do Legacy, Frank a seguindo de perto. Ao se aproximar, ela pôde ouvir vozes alteradas. O tom profundo e controlado de Grayson contrastando com a fala mais animada de outro homem. Chamar isso de cavalo de competição? Ele parece meio selvagem. A voz desconhecida, presumivelmente Tyler James, tinha uma nota, de riso zombeteiro. "O Legacy tem mais talento bruto do que qualquer cavalo em seu estábulo, James." A voz de Grayson estava fria. "Ele só precisa de um milagre?" James interrompeu. "Aceite, Mitchell. Você foi enganado naquele leilão. Esse animal é indomável." Emma contornou a esquina para ver um grupo reunido na cerca do paddock do Legacy. Grayson estava rígido. Seu rosto, uma máscara de raiva controlada. Ao lado dele, um homem mais baixo com cabelo penteado para trás e um terno caro, Tyler James, ela presumiu, ostentava uma expressão satisfeita. Vários outros homens, provavelmente treinadores e peões, dos dois ranchos, estavam a uma distância respeitosa. Dentro do piquete, Legacy andava nervosamente, cabeça erguida, narinas dilatadas. O progresso de semanas havia desaparecido diante de tantos estranhos, de tanta tensão no ar. "Ele não é indomável", Emma disse claramente, dando um passo à frente. Todas as cabeças se viraram para ela, surpresa estampada em cada rosto, nenhuma mais do que a de Grayson. "Emma", ele disse, o nome escapando-lhe como um fôlego que ele vinha prendendo. Tyler James olhou-a de cima a baixo, avaliando suas calças jeans simples e camisa de flanela com óbvio desprezo. "E você é?" "Emma Walker. Tenho trabalhado com o Legacy", James resmungou. "Você é a fazedora de milagres que o Mitchell contratou?" "Querida, sem ofensas, mas este cavalo precisa de um treinador profissional, não de uma empregada de estábulo." A raiva acendeu-se no peito de Emma, mas ela manteve a voz calma. "Com todo o respeito, Sr. James, os métodos de treinamento tradicionais falharam com o Legacy. É por isso que ele estava disponível no leilão em primeiro lugar." James levantou uma sobrancelha, virando-se para seu próprio treinador. Um homem alto de aparência severa com um chicote na mão. "Carter, o que você acha? Você conseguiria trabalhar com este animal?" O treinador estudou Legacy com olhos frios. "Eu poderia domá-lo. Me dê 2 semanas com ele no círculo de doma, e ele aprenderá quem manda." "Ele não é seu para domar", Grayson disse secamente. "Legacy fica em Whispering Pines." James sorriu levemente. "Apenas oferecendo meus serviços, vizinho. Afinal, a competição está a apenas 3 semanas de distância. Não parece que seus métodos não convencionais estejam dando certo." Emma sentiu o olhar de Grayson sobre ela, mas manteve sua atenção em Legacy, que continuava a andar agitado. "Se os senhores pudessem, por favor, afastar-se da cerca", ela disse calmamente. "Vocês estão deixando-o nervoso." Para sua surpresa, todos atenderam. Até mesmo James e seu treinador.
Embora trocassem olhares céticos, Emma foi até o portão do piquete, consciente de todos os olhos sobre ela. Ela respirou fundo, limpando sua mente de tudo, exceto Legacy. Isso não era sobre Grayson ou James ou sua rivalidade ridícula. Era sobre um cavalo assustado que confiava nela. Ela entrou lentamente, mantendo sua linguagem corporal relaxada e aberta. Legacy parou de andar, suas orelhas se eriçando ao vê-la. Olá, bonitão, ela chamou suavemente. Lembra de mim? Por um longo momento, Legacy ficou parado, dividido entre medo e reconhecimento. Emma não se moveu em direção a ele, não o pressionou. Ela simplesmente esperou, oferecendo-lhe a escolha. Então, com um suave relincho que soou quase como alívio, Legacy trotou em direção a ela, parando a apenas um passo de tocá-la com o nariz. Emma sorriu, levantando a mão para acariciar sua bochecha. Esse é meu garoto, ela murmurou. Tudo bem. Ela estava vagamente consciente dos murmúrios dos homens que observavam, mas manteve seu foco em Legacy, passando as mãos em seu pescoço, examinando-o. Ele parecia fisicamente bem, apenas ansioso com todas as pessoas desconhecidas e atenção. Depois de alguns minutos de tranquilização silenciosa, Emma levou Legacy até o bebedouro, incentivando-o a beber, depois caminhou com ele em um círculo, calmo ao redor do piquete. Quando voltaram ao portão, Legacy estava relaxado, com a cabeça baixa, seguindo-a como um cachorro grande. Só então Emma olhou para os homens que observavam. James e seu treinador tinham expressões idênticas de descrença. O rosto de Grayson mostrava algo muito mais complexo, alívio, admiração e uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Como podem ver, Grayson disse a James, embora seus olhos permanecessem em Emma. Legacy está em mãos muito capazes. James limpou a garganta. Truque de salão impressionante, devo admitir, mas ela pode prepará-lo para a competição em 3 semanas. Adestramento, saltos, tudo. Antes que Grayson pudesse responder, Emma falou. Não, Sr. James, não posso. E não tentarei. Ela olhou diretamente para Grayson. Legacy não está pronto para esse nível de competição. Empurrá-lo muito rápido desfaria todo o nosso progresso e danificaria sua confiança. Ela esperava que Grayson a contradissesse, que insistisse no cronograma da competição. Em vez disso, ele a surpreendeu acenando lentamente com a cabeça. A senhorita Walker está certa, disse ele, virando-se para James. Legacy não competirá na feira do condado. As sobrancelhas de James se ergueram. Você está desistindo? Perdendo. Nossa aposta. Estou adiando, Grayson corrigiu. Legacy competirá quando estiver pronto, não antes. Se você quiser considerar isso uma vitória, fique à vontade. Ambos sabemos que seria uma vitória vazia. James estudou Grayson com os olhos semicerrados, claramente tentando determinar se aquilo era algum tipo de estratégia. Isso não é como você, Mitchell. Desde quando você recua de um desafio? Eu não estou recuando. Estou tomando uma decisão estratégica baseada em conselhos de especialista. O olhar de Grayson se desviou brevemente para Emma. Às vezes, vencer a longo prazo significa saber quando esperar. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de James. Bem, o poderoso Grayson Mitchell, realmente ouvindo outra pessoa. Nunca. Pensei que veria o dia. Ele olhou para Emma com novo interesse. Você deve ser algo extraordinário, senhorita Walker. Emma sentiu-se corar, mas manteve-se firme. Eu apenas entendo cavalos, Sr. James, e Legacy precisa de mais tempo. James assentiu, parecendo quase respeitoso de repente. Justo. A aposta é adiada. Até a competição da primavera, digamos. Isso lhe dá... O quê? 5 meses? Ele estendeu a mão para Grayson. Feito? Grayson hesitou, então apertou a mão de James firmemente. Feito. Enquanto os visitantes se preparavam para ir embora, Emma permaneceu no piquete com Legacy, dando-lhe a tranquilidade de que precisava após o encontro estressante. Ela estava consciente de que Grayson a observava, mas ele não fez nenhum movimento para se aproximar até que James e sua comitiva tivessem partido. Finalmente, quando estavam sozinhos, exceto por Frank trabalhando a uma distância discreta, Grayson entrou no piquete.
Legacy ficou tenso por um momento, mas relaxou quando Emma acariciou seu pescoço. Você voltou, Grayson disse simplesmente. Eu estava preocupada com o Legacy, Emma respondeu, sem conseguir olhar diretamente em seus olhos. Só com o Legacy? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significado. Emma finalmente olhou para cima, encontrando o olhar de Grayson fixo em seu rosto. Eu pensei que você ficaria com raiva, ela admitiu. Que eu saí. Eu fiquei, Grayson reconheceu. Então eu fiquei... algo mais. Algo que não estou acostumado a sentir. Sua mandíbula se contraiu. Eu estava errado, Emma. Sobre o Legacy, sobre a competição, sobre muitas coisas. A admissão claramente não lhe veio facilmente. Emma sentiu algo quente se desdobrar em seu peito com seu esforço. O que te fez mudar de ideia? Ela perguntou suavemente. O olhar de Grayson se desviou para Legacy, sua expressão amolecendo. Eu me lembrei de por que comecei esta fazenda. Não era sobre vencer competidores ou ter os cavalos mais caros. Era sobre conexão. Sobre a sensação que tive na primeira vez que um cavalo confiou em mim o suficiente para me carregar de bom grado. Ele olhou para Emma. Em algum momento, eu perdi de vista isso. Comecei a ver os cavalos como investimentos, troféus. Você me lembrou do que importa. Emma engoliu em seco por causa do aperto repentino em sua garganta. E o que importa? Parceria. Confiança. Sua voz abaixou. As mesmas coisas que importam entre as pessoas. A implicação em suas palavras era inconfundível. O coração de Emma acelerou quando Grayson deu um passo mais perto. Eu gostaria que você voltasse, disse ele, não apenas para o Legacy, mas para trabalhar com todos os nossos cavalos, para me ajudar a lembrar o que eu costumava saber. Ele hesitou. E por outras razões também, se estou sendo honesto. Que outras razões? Emma perguntou, embora pensasse que conhecia a resposta pela maneira como seus olhos se demoravam em seu rosto. Em vez de responder diretamente, Grayson estendeu a mão, seu toque acariciando suavemente uma mecha de cabelo de sua bochecha. O toque enviou um arrepio por Emma, que nada tinha a ver com o ar fresco do outono. Eu senti sua falta, disse ele simplesmente. Nestes últimos 3 dias. Mais do que eu esperava. A respiração de Emma falhou. A admissão parecia custar-lhe algo. Esse homem orgulhoso, não acostumado a revelar vulnerabilidade. Eu também senti sua falta, ela confessou. De vocês dois. Ela acariciou o nariz de Legacy, tentando reunir seus pensamentos dispersos. Se eu voltar, precisamos de algumas regras básicas. Grayson levantou uma sobrancelha, um traço de sorriso brincando em seus lábios. Você está negociando comigo. Sr. Walker, estou declarando minhas condições, Sr. Mitchell, ela respondeu encontrando sua confiança. Primeiro, o bem-estar do Legacy vem antes de qualquer competição ou prêmio. Se eu disser que ele não está pronto, ele não compete, não importa. O quê? Grayson assentiu. Concordado. O que mais? Se eu vou trabalhar com seus outros cavalos, preciso de autoridade real aqui. Seus peões precisam respeitar minhas decisões sobre os métodos de treinamento. Não apenas segui-las quando você estiver observando. Isso pode ser providenciado. Frank já acha que você anda sobre as águas após a demonstração de hoje. Com o Legacy, a expressão de Grayson ficou mais séria. Há uma terceira condição? Emma hesitou, depois decidiu ser tão honesta quanto ele havia sido. Sim, o que quer que esteja acontecendo entre nós, ela gesticulou vagamente entre eles, não pode afetar meu trabalho. Os cavalos têm que vir primeiro. Os olhos de Grayson se escureceram. E o que exatamente você acha que está acontecendo entre nós, Emma? O calor subiu para suas bochechas, mas ela manteve seu olhar. Eu não sei, mas é algo. E é... confuso. Confuso. Ele repetiu pensativamente. Essa é uma palavra para isso. Ele deu mais um passo, perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu perfume, um aroma sutil e amadeirado que acelerou seu pulso. Eu acho isso assustador, pessoalmente. Você? Assustado? Emma não conseguiu deixar de sorrir. Eu acho isso difícil de acreditar. É verdade.
Eu construí minha vida em torno do controle, Emma. Meu trabalho, minha fazenda, meu futuro. Tudo cuidadosamente planejado e executado. Sua voz abaixou. E então você entrou no piquete do Legacy e me mostrou que o controle nem sempre é a resposta. Que às vezes você tem que se soltar para obter o que realmente deseja. A intensidade em seu olhar fez a respiração de Emma falhar. Por um momento ela pensou que ele poderia beijá-la. Ali mesmo no piquete do Legacy, com o sol da tarde inclinando-se através das árvores. Em vez disso, Grayson recuou, visivelmente se recompondo. Então sim, sua terceira condição é aceita. Os cavalos vêm primeiro. Mas não se engane, Emma. O que está acontecendo entre nós é algo que pretendo explorar, na hora certa. A promessa em suas palavras enviou um arrepio por ela. Tudo bem, então. Eu voltarei para o Legacy, para os outros cavalos. Ela fez uma pausa. E para qualquer outra coisa que possa vir. O sorriso de Grayson foi lento e genuíno, iluminando seu rosto geralmente sério, de uma forma que o fazia parecer anos mais jovem. Bom, você pode começar amanhã se isso funcionar para os Richardsons. Deve funcionar. Vou falar com eles hoje à noite. Emma deu um último tapinha em Legacy. Eu deveria ir agora. Ele precisa de um tempo tranquilo depois de toda a excitação. Grayson assentiu, andando com ela até o portão do piquete. Enquanto eles passavam, sua mão tocou a dela. Acidentalmente ou intencionalmente, Emma não tinha certeza. De qualquer forma, o breve contato enviou uma onda de consciência por ela. Até amanhã, então, Grayson disse suavemente. Emma assentiu, sem confiar em sua voz. Enquanto caminhava para sua caminhonete, sentia os olhos dele a seguindo, e algo quente e esperançoso floresceu em seu peito. As semanas seguintes trouxeram mudanças dramáticas ao rancho Whispering Pines. Fiel à sua palavra, Grayson instalou Emma como treinadora principal, dando-lhe autoridade sobre todos os métodos de treinamento usados com os cavalos. Alguns dos peões mais antigos resmungaram inicialmente, mas ao ver os resultados da abordagem gentil de Emma, cavalos que não eram apenas obedientes, mas ansiosos para trabalhar, gradualmente os convenceu. Emma dividia seu tempo entre a fazenda dos Richardsons e Whispering Pines, embora se visse passando cada vez mais horas neste último. Grayson havia limpado um escritório desocupado adjacente aos estábulos principais, convertendo-o em um espaço confortável onde ela pudesse guardar seus registros e fazer pausas. Legacy continuou a progredir sob seus cuidados combinados. Emma cuidava da maior parte do trabalho em terra, enquanto Grayson assumia mais as sessões de montaria. O garanhão agora os aceitava com igual confiança, embora ainda mostrasse cautela em torno de estranhos. Quanto a Emma e Grayson, algo sutil havia mudado entre eles. Trabalhavam juntos perfeitamente, antecipando as necessidades um do outro, comunicando-se às vezes apenas com um olhar ou um aceno de cabeça. Grayson havia mantido sua promessa de não pressioná-la, mas Emma estava muito consciente de sua atenção. A maneira como seus olhos seguiam seus movimentos, o toque de sua mão na dela quando trabalhavam lado a lado. Você o mudou, comentou Frank em uma tarde, enquanto ele e Emma observavam Grayson montando Legacy na arena ao ar livre. Cavalo e cavaleiro moviam-se em perfeita harmonia, o corpo de Grayson relaxado e equilibrado na sela, Legacy respondendo ao menor sinal. Legacy. Ele só precisava de tempo e compreensão, respondeu Emma. Frank riu. Não me referia ao cavalo, senhorita Emma. Me referia ao Sr. Mitchell. Emma olhou para ele surpresa. Como assim? Ele sorria agora para começar. Na verdade, leva tempo. Para almoçar em vez de trabalhar durante a refeição. Escuta quando as pessoas falam com ele. Frank balançou a cabeça admirado. Ontem ele perguntou a um dos novos rapazes do estábulo sobre sua família. Quase deu um ataque cardíaco no pobre rapaz. Emma riu, embora sentisse uma pontada de prazer com as palavras de Frank. Tenho certeza de que é apenas coincidência. Não, é coincidência, disse Frank firmemente. Em 15 anos nunca o vi tão em paz quanto nestas últimas semanas. Ele lançou a Emma um olhar significativo. Desde que você voltou. Antes que Emma pudesse responder,
Grayson trotou Legacy até a cerca onde estavam. Como foi isso? Perguntou ele, acariciando o pescoço suado do garanhão. Lindo, disse Emma honestamente. Suas mãos estão muito mais suaves agora, e ele está respondendo perfeitamente. O sorriso de Grayson era caloroso e genuíno, do tipo que ainda a pegava de surpresa com seu efeito transformador em seu rosto geralmente sério. Ele é um animal incrível. Difícil de acreditar que este é o mesmo cavalo que não me deixava a menos de 3 metros dele há 2 meses. Ambos percorreram um longo caminho, concordou Emma, pensando nas palavras de Frank. Ele ainda precisa trabalhar no percurso de saltos, disse Grayson, tornando-se mais profissional. Se levarmos a sério a competição da primavera. Um passo de cada vez, lembrou-a gentilmente Emma. Vamos dominar os elementos de adestramento primeiro. Os saltos podem vir depois. Para sua surpresa, Grayson não discutiu. Você é a especialista. O que você achar melhor? Ele desmontou suavemente, guiando Legacy em direção a eles. Você gostaria de levá-lo para um resfriamento? Preciso fazer algumas ligações. Emma assentiu pegando as rédeas. Ao fazê-lo, os dedos de Grayson roçaram os dela. Deliberadamente desta vez, ela tinha certeza. O toque persistiu, seus olhos encontrando os dela por um momento a mais do que o necessário. Jantar hoje à noite? Perguntou ele baixinho para que apenas ela pudesse ouvir. Em casa, gostaria de discutir algumas ideias para o cronograma de treinamento da primavera. Ambos sabiam que não era apenas sobre cronogramas de treinamento. Depois de semanas de foco profissional, Grayson finalmente estava cumprindo sua promessa de explorar o que estava acontecendo entre eles. Que horas? Perguntou Emma, o coração acelerado apesar de sua aparência calma. 7. Nada formal. Apenas nós dois. Emma assentiu. Estarei lá. O sorriso de Grayson se alargou brevemente antes que ele se virasse e caminhasse em direção à casa principal, sua energia usual e determinada evidente em cada passo. Frank limpou a garganta, lembrando Emma de sua presença. Vou apenas verificar aquelas novas entregas de ração, disse ele, sem conseguir esconder seu sorriso cúmplice enquanto se afastava. Emma sentiu suas bochechas esquentarem enquanto guiava Legacy em direção ao estábulo. Apenas jantar, disse a si mesma. Apenas 2 colegas discutindo o trabalho, mas a agitação em seu estômago sugeria o contrário. Às 7 horas, encontraram Emma parada na varanda da casa principal, questionando sua escolha de roupa pela 10ª vez. Ela tinha ido para casa para tomar banho e se trocar, finalmente optando por um simples vestido azul que raramente usava, e sapatos de salto baixo. Seu cabelo, geralmente em um rabo de cavalo prático, caía solto sobre os ombros. Antes que ela pudesse bater, a porta se abriu para revelar Grayson, que também claramente havia se esforçado. As roupas de trabalho e as botas haviam desaparecido, substituídas por calças escuras e uma camisa branca impecável aberta no colarinho. O cabelo dele ainda estava úmido de um banho recente. Por um momento, eles simplesmente se olharam, ambos um pouco assustados pela transformação de seus eus de trabalho habituais. Você está linda, disse Grayson finalmente, sua voz mais baixa do que o usual. Obrigada. Você também está bem. Emma se encolheu internamente com a resposta inadequada, mas Grayson apenas sorriu e fez um gesto para que ela entrasse. O interior da casa era ao mesmo tempo impressionante e surpreendentemente aconchegante. Antiguidades finas se misturavam com móveis de aparência confortável. Grandes janelas exibiam vistas deslumbrantes dos terrenos do rancho e das montanhas além. Moro aqui há 15 anos e ainda nunca me canso dessa vista, comentou Grayson seguindo seu olhar. É espetacular, concordou Emma. A casa toda é linda. Minha mãe decorou a maior parte dela, na verdade, antes de falecer. Algo cintilou nos olhos de Grayson, uma velha dor rapidamente suprimida. Ela tinha excelente gosto. Você deve sentir saudade dela, disse Emma suavemente. Grayson assentiu. Todos os dias. Ela teria gostado de você, acho. Ela sempre disse que eu era muito rígido, muito focado em vencer. Assim como você, na verdade. A comparação surpreendeu Emma. Conte-me sobre ela. Grayson a conduziu até a sala de jantar.
onde a mesa já estava posta para dois, uma garrafa de vinho aberta e respirando. Enquanto se acomodavam, ele começou a falar sobre sua mãe, Caroline Mitchell, uma renomada equestre por direito próprio, que havia instilado nele tanto seu amor por cavalos quanto sua sede competitiva. Ela foi diagnosticada com câncer quando eu estava na faculdade, disse Grayson, sua voz baixa. Voltei para casa para ajudar a administrar o rancho enquanto ela fazia o tratamento. Achamos que ela tinha vencido, mas voltou 2 anos depois. Ele serviu vinho para ambos, seus movimentos precisos. Ela me fez prometer tornar Whispering Pines o melhor rancho do estado, para nunca me contentar com o 2º lugar. E você cumpriu essa promessa, observou Emma. Grayson assentiu, sua expressão distante. Mas em algum momento, acho que interpretei mal o que ela quis dizer com melhor. Tornei isso sobre troféus e reconhecimento, não sobre a qualidade do cuidado ou a conexão com os cavalos. Ela teria orgulho do que você construiu, disse Emma gentilmente, e ainda mais orgulhosa de como você está crescendo e mudando isso. Os olhos de Grayson encontraram os dela, gratidão evidente em seu olhar. Obrigado por dizer isso. A conversa fluiu facilmente durante o jantar, que acabou sendo um delicioso estrogonofe de carne preparado pelo próprio Grayson. Você cozinha? Perguntou Emma, impressionada. Não pareça tão surpresa, riu Grayson. Eu moro sozinho. Ou eu aprendi a cozinhar ou subsistiria para sempre com as tortas da esposa de Frank. Bem, está excelente. Outro talento oculto do grande Grayson Mitchell. Ele sorriu com seu tom de brincadeira. Eu tenho muitos talentos ocultos, senhorita Walker. Talvez você descubra mais deles com o tempo. A leve flertação enviou um calor agradável por Emma. Depois do jantar, eles se mudaram para a sala de estar com café. A pretensão de discutir cronogramas de treinamento havia sido abandonada há muito tempo. Posso te perguntar algo pessoal? Disse Grayson, se acomodando ao lado dela no sofá. Você pode perguntar, respondeu Emma cautelosamente. Como você aprendeu seu jeito com os cavalos? Não é apenas técnica, é quase como se você falasse a língua deles. Emma olhou para sua xícara de café, considerando sua resposta. Meu pai era muito parecido com você, na verdade. Impulsivo, competitivo. Ele treinava cavalos de corte. Era um dos melhores do circuito. Ela fez uma pausa, antigas memórias surgindo. Quando eu tinha 12 anos, ele comprou esta bela égua, Palomina. Custou tudo o que ele tinha. Ela deveria ser seu ingresso para os nacionais. O que aconteceu? Perguntou Grayson suavemente, sentindo a mudança em seu humor. Ela tinha medo de homens. Algo em seu passado, imaginamos. Meu pai tentou de tudo, todos os métodos tradicionais, até alguns que Emma engoliu em seco. Alguns que seriam considerados cruéis hoje. Nada funcionou. Ela simplesmente se fechava ou entrava em pânico. Finalmente ele desistiu. Ia vendê-la por uma fração do que pagou. Mas você interveio? Grayson adivinhou. Emma assentiu. Eu implorei a ele para me deixar tentar. Eu era apenas uma criança, mas eu estava observando, aprendendo. Ele achou ridículo, mas me deu 2 semanas para provar que eu poderia progredir. Um pequeno sorriso tocou seus lábios na lembrança. No final dessas 2 semanas, eu a tinha me seguindo como um cachorrinho. Não montável ainda, mas confiando em mim. O que seu pai disse? Ele estava dividido, impressionado, mas também frustrado por sua filha ter conseguido onde ele havia falhado. A expressão de Emma ficou mais sombria. Ele me deixou continuar, trabalhando com ela. 6 meses depois ela estava ganhando competições, com ele a montando. Nunca me deu nenhum crédito publicamente. A mandíbula de Grayson se contraiu. Isso não estava certo. Não estava. Mas me ensinou algo importante. Que trabalhar com cavalos não é sobre ego ou crédito. É sobre o que é melhor para eles. Ela encontrou o olhar de Grayson diretamente. É por isso que eu reagi tão fortemente. Quando você quis pressionar Legacy na competição, parecia muito familiar. A compreensão surgiu nos olhos de Grayson. Eu te lembrei de seu pai. De certa forma, admitiu Emma. Mas ao contrário dele, você estava disposto a ouvir, a mudar. Ela colocou sua xícara de café,
repentinamente consciente de como estavam próximos. Essa é uma qualidade rara, Grayson. Não. Rara o suficiente para justificar o quanto eu fui teimoso, disse ele baixinho. Sua mão se moveu para cobrir a dela, onde estava apoiada no sofá entre eles. Obrigado por não desistir de mim, de Legacy. O calor de sua mão, a intensidade em seus olhos. Emma se sentiu atraída por ele. A atração que havia estado fermentando por semanas, finalmente rompendo sua cautela. Grayson sentiu a mudança, seu olhar caindo brevemente para seus lábios antes de retornar aos seus olhos. Uma pergunta silenciosa. Quando Emma não se afastou, ele se inclinou para a frente, fechando a distância entre eles. O primeiro toque de seus lábios nos dela foi suave, quase hesitante, tão diferente da presença dominante que ele mostrava ao mundo. Emma respondeu. Instintivamente, sua mão livre se levantando para descansar em seu peito, sentindo seu coração acelerar sob sua palma. O beijo se aprofundou, a mão de Grayson se movendo para acariciar sua bochecha, seu toque reverente. Toda a atenção e atração que haviam se acumulado entre eles por semanas se derramou nessa conexão, deixando Emma sem fôlego quando finalmente se separaram. Eu queria fazer isso desde o dia em que você entrou no paddock de Legacy e me superou, admitiu Grayson, sua voz rouca. Emma riu baixinho. Tanto tempo? Talvez até do leilão, quando eu te vi observando Legacy com tanta preocupação. Seu polegar traçou sua maçã do rosto gentilmente. Você virou meu mundo de cabeça para baixo, Emma Walker. Isso é uma coisa boa? Perguntou. Ela de repente insegura. Grayson sorriu, o calor chegando aos seus olhos de uma maneira que fez seu coração pular. A melhor coisa que aconteceu comigo em anos. Ele se inclinou para a frente, descansando a testa contra a dela. Eu não sou um homem fácil, Emma. Sou teimoso, muito focado em vencer às vezes, mas estou tentando ser melhor. Você me faz querer ser melhor. A vulnerável confissão tocou Emma profundamente. Você está indo muito bem, sussurrou ela, antes de se inclinar para beijá-lo novamente. Desta vez havia mais calor, mais certeza. O braço de Grayson deslizou pela cintura dela, aproximando-a enquanto o beijo se aprofundava. Emma sentiu-se, derretendo em seus braços, todas as barreiras que ela havia cuidadosamente mantido, se desfazendo sob o toque dele. Quando se separaram, ambos levemente sem fôlego, os olhos de Grayson estavam mais escuros, cheios de desejo e algo mais. Algo que parecia extraordinariamente como ternura. Fique, disse ele suavemente. Não por... Quero dizer, está ficando tarde. O quarto de hóspedes está pronto. Gostaria de lhe preparar o café da manhã amanhã de manhã. O pedido foi tão inesperadamente doce que Emma sentiu seu coração disparar. Este era um lado de Grayson Mitchell que poucas pessoas viam, atencioso, quase tímido sob o exterior confiante. Eu gostaria disso, respondeu ela, sorrindo para ele quando Grayson a levou ao quarto de hóspedes mais tarde naquela noite, parando para mais um beijo demorado na porta, antes de relutantemente dizer boa noite. Emma percebeu algo que a emocionou e a aterrorizou ao mesmo tempo. Ela estava se apaixonando por Grayson Mitchell, o homem por trás da fachada de rico fazendeiro. O homem que amava seus cavalos, que cozinhava o jantar sozinho, que a beijava como se ela fosse algo precioso. O homem que estava mudando, crescendo, tornando-se mais quem ele realmente era destinado a ser. Assim como ela havia ajudado Legacy a se tornar o cavalo que ele era destinado a ser. E parada no quarto de hóspedes iluminado pela lua, olhando para a extensão pacífica da fazenda Whispering Pines, Emma permitiu-se esperar que talvez, apenas talvez, ela finalmente tivesse encontrado seu lugar. Os meses que se seguiram àquele primeiro jantar na casa de Grayson passaram em um borrão de felicidade para Emma. O inverno se instalou na fazenda Whispering Pines, trazendo manhãs frescas e pores, do sol precoces que pintavam o céu em laranjas e roxos vibrantes. Por meio de tudo isso, o relacionamento de Emma e Grayson se aprofundou, ficando mais forte a cada dia que passava. Emma ainda mantinha sua posição na fazenda dos Richardsons, mas agora passava 5 dias por semana em Whispering Pines. O quarto de hóspedes havia gradualmente acumulado seus pertences. Uma escova de dentes aqui,
um suéter favorito ali. Embora ela e Grayson tivessem concordado silenciosamente em levar as coisas devagar nesse aspecto, havia muito em jogo, muitas emoções envolvidas para apressar as coisas. O treinamento de Legacy continuou a progredir lindamente. No Natal, ele estava executando padrões básicos de adestramento com uma graça que trouxe lágrimas aos olhos de Emma. Os saltos viriam depois, mas já demonstrava promessa, limpando facilmente pequenos obstáculos com Grayson na cela. Ele é um natural, comentou Grayson em uma tarde de neve, enquanto eles escovavam Legacy após um treino. Podemos realmente ter uma chance na competição da primavera. Emma sorriu, satisfeita com o uso de nós em vez de eu. Ele está indo maravilhosamente, mas lembre-se, não estamos o pressionando. Nem em sonhos, garantiu Grayson, estendendo a mão por sobre as costas de Legacy para apertar a mão dela. Não depois de tudo que passamos para chegar aqui. O nós naquela frase significava algo diferente, algo mais pessoal. Emma sentiu a familiar sensação de flutuação no peito que o toque de Grayson ainda evocava, mesmo depois de meses de beijos e momentos compartilhados. Falando na competição, continuou Grayson, movendo-se para se juntar a ela do outro lado de Legacy. Tyler James ligou hoje. Eles anunciarão a programação do evento da primavera na próxima semana. Emma ficou levemente tensa. Apesar da transformação de Grayson nos últimos meses, sua rivalidade com Tyler James permanecia um assunto delicado. E nada. Grayson deu de ombros. Apenas me mantendo informado, já que estou no conselho. Na verdade, ele nos convidou para a festa de Ano Novo dele em Silver Creek. Nós, repetiu Emma surpresa. Ele me convidou? Grayson sorriu. Você causou uma boa impressão naquele dia com Legacy. Além disso, acrescentou ele, sua voz amolecendo, todos sabem que estamos juntos agora. Seria estranho me convidar sem você. Todos sabem que estamos juntos. A declaração casual aqueceu Emma por dentro. Não houve nenhum anúncio formal, mas seu relacionamento naturalmente se tornou conhecido em ambas as fazendas. Frank foi o primeiro a perceber, é claro, mas logo os peões estavam tirando o chapéu para Emma com sorrisos cúmplices. E a senhora? Richardson começou a perguntar sobre seu rapaz sempre que Emma voltava de Whispering Pines. Então, o que você acha? Perguntou Grayson. Deveríamos aparecer na festa do James, mostrar uma frente unida? Emma hesitou. Você quer ir? Honestamente, eu pulei a festa de Ano Novo dele nos últimos 5 anos. A boca de Grayson se contraiu em um meio sorriso. Mas este ano, eu gostaria de ir, com você no meu braço. A nota possessiva em sua voz enviou um arrepio agradável por Emma. Então iremos, concordou ela. Embora eu não tenha nada chique o suficiente para uma festa de Silver Creek. O sorriso de Grayson se alargou. Deixe isso comigo. 2 dias depois, uma grande caixa chegou à fazenda dos Richardsons, endereçada a Emma. Dentro, aninhado em papel de seda, estava o vestido mais bonito que ela já tinha visto. Um verde esmeralda profundo que complementava seu cabelo castanho, com um corte simples e elegante que de alguma forma conseguia parecer sofisticado e não muito extravagante. Oh, meu Deus! Suspirou a Sra. Richardson, enquanto Emma o segurava. Alguém tem um gosto excelente. Emma corou passando os dedos pelo tecido luxuoso. Um pequeno cartão havia caído das embalagens. Para a noite de Ano Novo, sem discussões, G. Aquele homem está apaixonado por você, declarou a Sra. Richardson, batendo no braço de Emma carinhosamente. E já era hora de você encontrar alguém que valha a pena, minha querida. Você realmente acha isso? Perguntou Emma suavemente. Que ele vale a pena? A Sra. Richardson a estudou pensativamente. Quando você começou a trabalhar em Whispering Pines, eu me preocupei. Grayson. Mitchell tinha a reputação de ser frio, exigente. Não o tipo de homem que eu desejaria para nossa Emma. Sua expressão amoleceu. Mas ele mudou. Qualquer um com olhos pode ver. A maneira como ele olha para você, como se você fosse o sol e a lua juntos. E mais importante, a maneira como ele escuta você, respeita você. Emma acenou com a cabeça, sua garganta apertada de emoção. Ele me respeita, e eu o respeito. Ela olhou para o vestido bonito.
Eu acho que amo ele, Sra. Richardson. Oh, querida. A mulher mais velha a abraçou. Eu sei que você ama. E a menos que eu esteja enganada, ele te ama de volta. Ele só pode não ter encontrado as palavras ainda. A véspera de Ano Novo chegou fria e clara, as estrelas brilhantes no céu de inverno, enquanto Grayson os levava para a fazenda Silver Creek. Emma sentou-se ao lado dele na caminhonete, o vestido verde complementado por um simples colar de ouro, outro presente de Grayson, apresentado naquela mesma noite. Você está deslumbrante, disse Grayson, olhando para ela. Essa cor te cai bem. Obrigada. Emma sorriu, observando também a aparência dele. Grayson, de terno, era uma visão de se contemplar. A roupa formal destacava seus ombros largos e sua construção atlética. Seu cabelo, geralmente um pouco desgrenhado do trabalho na fazenda, estava bem penteado, embora Emma tivesse um desejo secreto de passar os dedos por ele e restaurar sua habitual desordem controlada. Nervosa? Perguntou ele, percebendo que ela estava mexendo no colar. Um pouco, admitiu ela. Eu nunca fui a nada parecido com isso. Estes são seus colegas, não os meus. Grayson se estendeu, tomando sua mão firmemente na dele. Você é minha igual em todos os aspectos importantes, Emma Walker. Nunca duvide disso. Além disso, acrescentou ele com um piscar de olhos, você enfrentou um garanhão selvagem. Quão assustador pode ser uma sala cheia de fazendeiros? Emma riu, sentindo parte de sua tensão diminuir. Quando você coloca dessa forma... A fazenda Silver Creek estava em chamas, com luzes ao se aproximarem, carros alinhados na longa entrada. Ao contrário de Whispering Pines, que tinha uma certa elegância discreta, a propriedade de Tyler James era toda sobre exibicionismo, paisagismo elaborado, iluminação dramática, uma fonte, agora desligada para o inverno, na entrada circular. Sutil, não é? Murmurou Grayson, ajudando Emma a descer da caminhonete. Seja legal, ela sussurrou de volta, embora não pudesse deixar de sorrir com seu tom seco. Lá dentro, a festa estava a todo vapor. Pelo menos 50 pessoas circulavam pelo grande espaço aberto da casa principal, vestidas com suas melhores roupas, bebidas na mão, enquanto garçons circulavam com bandejas de aperitivos. Uma pequena banda tocava suavemente em um canto, embora poucas pessoas estivessem dançando ainda. Mitchell, Tyler James, materializou-se da multidão, uma taça de champanhe na mão. Você realmente veio. Seu olhar se voltou para Emma e suas sobrancelhas se ergueram apreciativamente. E a senhorita Walker, parecendo absolutamente radiante, devo dizer. Obrigada pelo convite, disse Emma educadamente, ignorando a maneira como... Os olhos de James demoraram um pouco demais em seu pescoço. Ao lado dela, ela sentiu Grayson enrijecer levemente, sua mão se movendo para a parte inferior das costas dela em um gesto sutil, mas inconfundível, de posse. Meu prazer, garantiu James. Especialmente agora que não estamos brigando pelo garanhão. Como está a magnífica besta, aliás, pronta para a competição da primavera? Chegando lá, respondeu Grayson sem compromisso. Os métodos de treinamento de Emma levam tempo, mas os resultados valem a pena. James acenou com a cabeça surpreendentemente sincero. Eu ouvi coisas boas de alguns dos outros fazendeiros. Posso ter que roubar sua experiência, senhorita Walker. Durante um jantar, talvez? Antes que Emma pudesse responder, o braço de Grayson deslizou totalmente pela cintura dela. Temo que a agenda de Emma esteja bem cheia, entre seu trabalho nos Richardsons e Whispering Pines. Sua voz era agradável, mas a mensagem estava clara. James riu, nem um pouco ofendido. Não posso culpar um homem por tentar. Vocês dois formam um casal impressionante. Ele ergueu sua taça em uma pequena saudação. Aproveitem a festa. Bar aberto, comida excelente. E eu providenciei uma surpresa especial à meia-noite. Com isso, ele desapareceu de volta para a multidão. Ele estava flertando com você, observou Grayson, sua voz tensa. Emma se virou em seus braços, olhando para ele com divertimento. Você está com ciúme, Sr. Mitchell? Insanamente, admitiu ele, surpreendendo-a com sua honestidade. Eu sei que não tenho o direito de estar, mas... Você tem todo o direito.
interrompeu Emma suavemente. Eu sou sua, Grayson. Apenas sua. A simples declaração transformou sua expressão de preocupação em algo muito mais intenso. Por um momento, Emma pensou que ele poderia beijá-la ali mesmo, no meio da sala lotada. Em vez disso, ele se abaixou para sussurrar em seu ouvido. E eu sou completamente, totalmente seu, Emma Walker. As palavras enviaram calor se espalhando por todo o seu corpo. Antes que ela pudesse responder, um garçom apareceu com champanhe, quebrando o momento íntimo. Grayson pegou 2 taças, entregando uma a Emma. Para nós, disse ele simplesmente, chocando sua taça contra a dela. Para nós, ela repetiu, tomando um gole da bebida espumante, seus olhos nunca deixando os dele. A noite prosseguiu agradavelmente a partir daí. Grayson apresentou Emma a vários fazendeiros e suas esposas, a maioria dos quais eram educados. Embora um pouco curiosos sobre a jovem que aparentemente havia domado não apenas um garanhão selvagem, mas também o notoriamente reservado Grayson Mitchell. Então você é a domador de cavalos de que todos estão falando, disse uma mulher elegante mais velha, estudando Emma com interesse. Helen Blackwood. Meu marido e eu administramos a fazenda Blackwood, logo depois da linha do condado. Prazer em conhecê-la, respondeu Emma. E eu não sou realmente uma domador de cavalos. Eu só entendo que os cavalos respondem melhor à paciência do que à força. Os olhos de Helen se enrugaram com aprovação. Uma filosofia que também funciona bem com homens teimosos, descobri. Ela olhou significativamente para Grayson, que havia sido envolvido em uma conversa com seu marido a alguns metros de distância. Ele parece diferente, mais feliz. Emma corou, insegura de como responder. Isso é uma coisa boa, querida, garantiu Helen. Grayson tem sido um elemento fixo em nossa comunidade por anos, mas sempre se mantendo à parte. É bom vê-lo deixar alguém entrar. Antes que Emma pudesse responder, a banda começou a tocar uma música lenta e romântica, e Grayson apareceu ao lado dela. Você gostaria de dançar? Perguntou ele, estendendo a mão. Emma hesitou. Eu não sou muito boa nisso. Eu também não, admitiu Grayson com um sorriso. Mas eu gostaria de te segurar em meus braços. E isso parece uma maneira socialmente aceitável de fazer isso em público. Helen riu alegremente. Vamos, querida. Um homem que pode dizer algo tão romântico merece pelo menos uma dança. Com um sorriso, Emma pegou a mão de Grayson, permitindo que ele a levasse para a pequena pista de dança, onde alguns outros casais já estavam se balançando ao som da música. Seus braços envolveram sua cintura e ela descansou suas mãos em seus ombros, seus corpos encontrando um ritmo natural juntos. Veja, não é tão ruim, murmurou Grayson. Nada mal, concordou Emma, relaxando em seus braços. Enquanto eles se moviam lentamente pela pista, ela ficou ciente dos olhos sobre eles, curiosos, interessados, talvez até invejosos. O rico e elegível Grayson Mitchell dançando com uma simples empregada de estábulo da fazenda dos Richardsons. As pessoas estão olhando, ela sussurrou. Deixe-as, Grayson respondeu, aproximando-a ainda mais. Eu não me importo com o que os outros pensam. Nunca me importei. Isso não é totalmente verdade, Emma disse gentilmente. Você se importou muito com o que as pessoas pensam de Whispering Pines, do seu sucesso. Grayson ficou quieto por um momento, considerando suas palavras. Você está certa, ele finalmente reconheceu. Eu me importei com isso. Demais, provavelmente. Sua mão se espalhou em suas costas, quente e segura. Mas quando se trata de nós, de você, tudo o que importa é o que nós pensamos, o que nós sentimos. O coração de Emma acelerou. E o que você sente, Grayson? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades. Os olhos de Grayson encontraram os dela, intensamente azuis e totalmente sérios. Eu sinto. Ele começou, mas foi interrompido pela voz de Tyler James, ecoando por um microfone. Senhoras e senhores, já são quase meia-noite. Grayson suspirou, a frustração evidente em sua expressão, enquanto a banda parava de tocar e as pessoas começavam a se reunir no centro da sala. Ele manteve o braço em volta de Emma enquanto eles se juntavam à multidão. Como mencionei, James continuou.
Tenho uma surpresa especial para a contagem regressiva. Se todos puderem se dirigir ao terraço dos fundos. Murmúrios curiosos encheram a sala, enquanto os convidados se moviam em direção às grandes portas de vidro que levavam para fora. Emma e Grayson os seguiram, saindo para o ar frio da noite. O terraço havia sido preparado com aquecedores, tornando-o suportável, apesar do frio de inverno. 10 segundos para a meia-noite, James chamou, enquanto garçons apressadamente distribuíam taças novas de champanhe. 9, 8... A multidão se juntou à contagem regressiva. Emma se virou para Grayson, encontrando seu olhar já fixo em seu rosto. 7, 6, 5... O que você ia dizer? Ela perguntou baixinho, quase inaudível sobre as vozes contando. Lá dentro, quando estávamos dançando. 4, 3... Grayson deixou sua taça de champanhe em uma mesa próxima, pegando a dela e também a colocando de lado. Então ele tomou ambas as mãos dela nas suas. 2, 1... Eu te amo, ele disse, assim que os fogos de artifício explodiram no céu acima da fazenda Silver Creek. As palavras foram quase abafadas pelos suspiros e aplausos da multidão, mas Emma as ouviu perfeitamente. Feliz Ano Novo! James gritou pelo microfone, enquanto mais fogos de artifício iluminavam a noite. Mas Emma e Grayson estavam em um mundo só deles. Diga de novo, ela sussurrou, precisando ter certeza de que não havia imaginado. As mãos de Grayson se moveram, para envolver seu rosto, seus olhos nunca deixando os dela apesar do espetacular espetáculo acima. Eu te amo, Emma Walker. Acho que te amo desde o momento em que você entrou no paddock da Legacy e me mostrou o que é verdadeira força. Lágrimas brotaram nos olhos de Emma, lágrimas felizes que fizeram os fogos de artifício se borrarem, faixas de cores. Eu também te amo, ela disse, sua voz rouca de emoção. Tanto. Ao redor deles, casais trocavam beijos de Ano Novo, mas Grayson hesitou, seus polegares gentilmente limpando as lágrimas que haviam escorrido pelas bochechas de Emma. Você tem certeza? Ele perguntou baixinho. Sobre mim? Sobre nós? A pergunta revelou uma vulnerabilidade que poucos suspeitariam no fazendeiro confiante e bem-sucedido. O coração de Emma se encheu de ternura. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, ela respondeu. Somente então Grayson abaixou seus lábios sobre os dela, beijando-a com uma paixão suave que falava de devoção, de promessa, de um futuro juntos. Acima deles, os fogos de artifício pintaram o céu em explosões brilhantes de cor, mas nenhum dos dois percebeu, perdidos no momento perfeito de seu primeiro beijo do Ano Novo, o primeiro de muitos que viriam. A competição da primavera chegou em um dia perfeito de maio, do tipo que parecia criado especificamente para eventos ao ar livre. O recinto da feira do condado fervilhava de atividade. Cavalos e cavaleiros se aquecendo em pistas de prática, vendedores vendendo diarreios a doce de leite caseiro, espectadores encontrando lugares nas arquibancadas ao redor da arena principal. Um canto quieto da área de estábulos, Emma estava com Legacy, verificando metodicamente cada peça de sua arreio, enquanto murmurava garantias ao garanhão. Apesar do barulho e da comoção ao redor deles, Legacy permaneceu calmo, ocasionalmente cutucando o bolso de Emma, onde ela sabia que guardava fatias de maçã. Está tudo ótimo, Frank comentou, aproximando-se com uma prancheta. O Sr. Mitchell me pediu para garantir que você tenha tudo o que precisa. Emma sorriu. Estamos prontos onde ele está. Reunido com os juízes, assuntos da diretoria de última hora. Frank olhou ao redor antes de baixar a voz. Ele está nervoso como um gato, embora nunca admitiria. Eu acredito. Emma riu. Nos 5 meses desde a véspera de Ano Novo, ela e Grayson haviam se acomodado em um ritmo de vida juntos. Ela havia se mudado oficialmente para a casa principal em Whispering Pines, embora ainda passasse 2 dias por semana na propriedade dos Richardsons por lealdade à família, que lhe deram lar por tantos anos. O treinamento de Legacy havia progredido constantemente, nunca apressado. O garanhão agora executava padrões de dressage com graça e enfrentava percursos de salto com entusiasmo. Se ele venceria hoje era incerto,
Havia muitos cavalos excelentes competindo, mas o fato de ele estar aqui, calmo e confiante, era vitória suficiente para Emma. Lá está ele, disse Frank, apontando para a entrada, onde Grayson havia aparecido, examinando a área com propósito óbvio. Quando ele avistou Emma e Legacy, seu rosto relaxou em um sorriso, e ele caminhou, em direção a eles com passos longos e confiantes. Tudo bem? Emma perguntou quando ele se aproximou. Tudo bem agora, Grayson respondeu, inclinando-se para beijá-la brevemente. Desculpe por desaparecer, política e papelada, as piores partes de estar na diretoria. Sua atenção se voltou para Legacy, sua expressão suavizando ainda mais. Como está nosso campeão? Perfeito, Emma o assegurou. Pronto para mostrar a todos o que ele pode fazer. Grayson passou uma mão pelo pescoço brilhante de Legacy. Aconteça o que acontecer lá fora hoje, ele disse baixinho. Nós já vencemos. Este cavalo, que ninguém conseguia controlar 6 meses atrás, está prestes a se apresentar na frente de centenas de pessoas. Essa é a verdadeira vitória. O sentimento, tão diferente do Grayson que havia comprado Legacy como um símbolo de status, fez o coração de Emma se encher de orgulho. É exatamente isso, ela concordou. Um alto-falante estalou anunciando que a competição aberta de dressage começaria em 30 minutos. Grayson verificou seu relógio. Hora de levá-los dois para a pista de aquecimento, ele disse. James, provavelmente já está lá, pavoneando-se com aquele novo andaluz dele. Emma arqueou uma sobrancelha. Importa o que Tyler James está fazendo? A boca de Grayson se contraiu em um sorriso. Na verdade, não. Não mais. Ele ofereceu a ela a corda de Legacy. Vamos. Juntos eles caminharam pelo recinto da feira movimentado, Legacy se movendo calmamente entre eles. As pessoas se viravam para observá-los enquanto passavam. O magnífico garanhão negro, a jovem em sua roupa formal de equitação e Grayson Mitchell, cuja transformação de competidor implacável para mentor respeitado havia se tornado uma espécie de lenda local nos últimos meses. A pista de aquecimento estava de fato lotada, e sim, Tyler James estava lá com seu impressionante andaluz cinza. Ele os avistou imediatamente e foi até eles, sua arrogância usual um tanto contida. Mitchell. Senhorita Walker. Ele acenou para cada um deles, depois voltou seu olhar admirador para Legacy. Tenho que dizer, ele parece um animal diferente daquele que vi no verão passado. Trabalho impressionante. Obrigada, disse Emma, aceitando o elogio genuíno com graça. Ainda vamos te vencer, acrescentou James com uma piscadela, seu espírito competitivo intacto. Mas será uma luta justa. Grayson riu, o som relaxado e genuíno. Vamos ver isso, James. Que o melhor cavalo vença. Quando James se afastou, Emma se virou para Grayson com as sobrancelhas levantadas. Isso foi quase amigável. Grayson deu de ombros. Acontece que quando você para de se obcecar em vencer alguém, essa pessoa se torna muito menos irritante. Ele a ajudou a apertar a cinta de Legacy uma última vez. Eu devo ir procurar nossos lugares. Você consegue, Emma. Os dois. Ele a beijou mais uma vez. Um beijo demorado que transmitia confiança, apoio e amor. Para dar sorte, ele sussurrou, antes de se virar para se dirigir às arquibancadas. Emma o observou ir. Esse homem que havia mudado tanto, que havia aberto seu coração e mente para novas possibilidades. Então ela voltou sua atenção totalmente para Legacy, para a competição que estava por vir. Ganhasse ou perdesse, eles montariam o melhor que pudessem, e era só isso que importava. E em primeiro lugar, com uma pontuação de 89,7, Legacy's Thunder, montado por Emma Walker, propriedade da Whispering Pines Ranch. O anúncio no alto-falante foi quase abafado pelos aplausos das arquibancadas lotadas. Emma, ainda montada em Legacy no centro da arena, sentiu lágrimas de alegria brotarem em seus olhos, enquanto ela se inclinava para acariciar o pescoço suado do garanhão. Você fez isso, ela sussurrou para ele. Você, garoto lindo e incrível. Legacy se pavoneou sob ela, como se estivesse ciente de sua vitória, suas orelhas levantadas ao som de aplausos. Emma o guiou em direção à tribuna dos juízes para receber a fita azul e o troféu.
seu coração tão cheio que parecia que poderia explodir. Pelo canto do olho, ela viu Grayson de pé no corrimão, seu rosto iluminado por orgulho e alegria. Não a satisfação presunçosa de um homem cujo investimento havia valido a pena, mas a pura felicidade de alguém testemunhando o triunfo de um ente querido. Depois de receber os prêmios e completar uma volta da vitória pela arena, Emma finalmente desmontou e levou Legacy em direção à saída, onde Grayson estava esperando. No momento em que ela estava ao alcance, ele a puxou para um abraço feroz, a levantando do chão em sua excitação. "Você foi magnífica", ele disse quando finalmente a colocou no chão. "As duas." "Nós conseguimos", Emma respondeu, rindo, enquanto ele a beijava profundamente, sem se importar com a multidão ao redor deles. Todo aquele trabalho, toda aquela paciência, valeu a pena. A expressão de Grayson ficou mais séria, seus olhos intensamente azuis, enquanto ele a olhava. "Valeu, em mais de um sentido." Ele olhou para Legacy, depois de volta para Emma. "Quando eu o comprei, eu estava pensando apenas em vencer, em provar algo. Eu nunca imaginei que ele me traria o maior prêmio de todos." "E qual é?" Emma perguntou, baixinho, embora ela pensasse que conhecia a resposta. "Você", Grayson disse simplesmente. "Nós. Esta vida que construímos juntos." Ele pegou as mãos dela nas suas, de repente parecendo quase nervoso. "O que me leva a algo que eu queria te perguntar." O coração de Emma começou a acelerar quando Grayson alcançou seu bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Ao redor deles, as pessoas começaram a notar, cutucando umas às outras e apontando, mas nem Grayson nem Emma deram atenção a elas. "Emma Walker", disse Grayson, sua voz firme apesar da emoção evidente em seus olhos. "Você me ensinou que a verdadeira força reside na paciência, na confiança, na parceria. Você me mostrou como domar um garanhão selvagem, e no processo, você domou algo selvagem em mim também." Ele abriu a caixa revelando um belo anel de diamante dentro. "Você quer se casar comigo, ser minha parceira em tudo pelo resto de nossas vidas?" Emma mal conseguia ver através de suas lágrimas, mas sua resposta veio sem hesitação. "Sim." Ela sussurrou depois mais alto. "Sim, Grayson, sim." Enquanto ele colocava o anel em seu dedo, aplausos irromperam dos espectadores. Até mesmo Legacy pareceu aprovar, relinchando suavemente e esbarrando o nariz no ombro de Emma. Grayson a puxou para perto. Seu beijo uma promessa de todos os anos que viriam. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego e rindo, ele descansou a testa contra a dela. "Eu te amo", ele disse baixinho. "Mais do que eu jamais imaginei possível." "Eu também te amo", Emma respondeu, seu coração tão cheio de felicidade que ela achou que poderia transbordar. Para sempre. De mãos dadas com o Legacy caminhando tranquilamente ao lado deles, eles se abriram caminho pela multidão, aceitando parabéns não apenas por sua vitória na competição, mas também por seu noivado. O troféu brilhava na mão livre de Emma, mas era o anel em seu dedo e o homem ao seu lado que representavam seu verdadeiro prêmio. Quando chegaram à área de estábulos, longe da multidão, Grayson parou Emma, virando-a para encará-lo mais uma vez. "Eu acabei de perceber algo", ele disse, sua expressão pensativa. "O que é?" Emma perguntou, inclinando a cabeça curiosamente. "Legacy realmente faz jus ao seu nome." Grayson olhou para o garanhão, depois de volta para Emma. "Ele não é apenas uma herança da linhagem de seu pai. Ele é a herança de tudo o que aprendemos juntos, de paciência, confiança e amor." Emma completou por ele, entendendo perfeitamente. A herança mais importante de todas. O sorriso de Grayson era radiante enquanto ele a puxava para perto mais uma vez. "O primeiro de muitos que construiremos juntos em Whispering Pines." Quando o sol começou a se pôr sobre o recinto da feira, pintando o céu em tons de rosa e dourado, Emma se encostou no abraço de Grayson, certa de que, acontecesse o que acontecesse no futuro, eles enfrentariam isso como haviam enfrentado o treinamento de Legacy, com paciência, com confiança e com uma abundância de amor que havia domado não apenas um garanhão selvagem, mas dois corações destinados a bater como um só.